A paisagem musical do início dos anos 2000 era um caldeirão de sons efervescentes. As paradas de sucesso eram dominadas pela grandiosidade do pop, pela energia bruta do rock and roll e pela inovação do hip hop. Nomes como Eminem, Avril Lavigne e Nickelback reinavam, ditando uma estética de maximalismo, produção ostensiva e uma busca incessante pelo apelo massivo. Era uma época de ruído, de performances explosivas e de hype fabricado para capturar a ação imediata. Foi nesse cenário saturado, em 2002, que emergiu um fenômeno musical que parecia desafiar todas as convenções da indústria. Uma jovem de apenas 22 anos, com um disquinho melancólico e intimista, termo que a própria artista usou para descrever sua obra, silenciosamente reescreveu as regras do sucesso. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano. Este é o The Music 101 e neste vídeo nós iremos te dizer por que você deveria conhecer Norah Jones. Norah Jones, em seu álbum de estreia intitulado Come Away With Me, ofereceu uma contraproposta inesperada, uma música de profunda intimidade e subtilidade. Longe das batidas aceleradas e da superprodução, seu trabalho era uma mistura suave de jazz, folk, blues e country, que parecia mais adequada para uma noite de contemplação do que para grandes arenas. O sucesso de Norah Jones não foi um acaso, mas o sinal de uma mudança de paradigma. Como um álbum que chegou com pouca publicidade e quase nenhuma veiculação nas grandes rádios, se tornou o álbum de estreia mais vendido por uma artista solo no século XXI, com mais de 27 milhões de cópias comerciadas globalmente. A resposta a essa aparente contradição reside em uma verdade simples, mas profunda. O público, saturado pela música superficial e efêmera, estava secretamente sedento por autenticidade. Como o produtor Arif Mardin observou, as pessoas estavam em busca de cantores honestos, sem pretensão ou dissimulação. O triunfo de Norah Jones foi uma revolução, não porque foi barulhenta, mas porque subverteu as expectativas da indústria e do público com a própria quietude de sua arte. A voz e o piano de Norah Jones, com sua aparente simplicidade, são o produto de uma vida inteira de influências musicais ricas e diversas. Nascida em Nova York, Geeta Lee Shankar, seu nome de registro, cresceu em Grapevine, Texas, ao lado de sua mãe, Sue Jones. Embora a ligação com seu pai, o lendário citarista indiano Ravi Shankar, fosse distante, a exposição ao universo musical de complexidade erudita e herança cultural profunda, mesmo que indireta, serviu como base para sua identidade artística. No entanto, o pilar fundamental de sua formação foi a extensa coleção de LPs de sua mãe. Jones desenvolveu uma profunda afinidade por velharias, em particular pelo som melancólico de Billie Holiday. Ela mesma relembrou como sua mãe tinha um conjunto de 8 álbuns da cantora, e ela escolheu um disco da qual gostava e o tocava repetidamente. Outros artistas fundamentais em sua educação musical informal foram Bill Evans, cuja abordagem poética ao piano a influenciou profundamente, a alma de Nina Simone e o lirismo de Tom Waits e a honestidade de Ray Charles. Essa paixão se traduziu em uma formação acadêmica de excelência. Em Dallas,
ela frequentou a Booker T. Washington High School para artes visuais e cênicas. Durante esse período, foi reconhecida pela revista de jazz Downbeat com o prêmio de melhor vocalista de jazz estudantil por 2 vezes e de melhor composição original. Em seguida, ela se especializou em piano jazz na renomada University of North Texas, aprofundando seu conhecimento em harmonia e improvisação. Antes de sua ascensão à fama, ela já explorava diferentes gêneros, tocando em bandas de jazz fusion e dark rock, tais como Laszlo e Wax Poetic. A aparente simplicidade de sua música esconde uma base musical excepcionalmente rica. A fusão de jazz, country, blues e folk no álbum Come Away With Me não foi um mero acaso de marketing, foi a destilação de uma complexa trajetória musical. Ela usou a linguagem harmônica e a sensibilidade do jazz para expressar sinceridade emocional do folk e do blues, criando uma sonoridade que era ao mesmo tempo nova e instantaneamente familiar. A participação de músicos de jazz de primeira linha no álbum, como o guitarrista Bill Frisell, demonstra a profundidade técnica por trás de seus arranjos minimalistas e acessíveis. O lançamento de Come Away With Me, em 26 de fevereiro de 2002, pela lendária Blue Note Records, um selo conhecido pelo seu purismo jazzístico, foi um marco na indústria. Come away with me in the night. O álbum era descrito como uma mistura de música pop, country, jazz, blues e folk. A crítica, embora em sua maioria positiva, foi polarizada. Um crítico chegou a descrevê-lo como o álbum mais não jazz que a Blue Note já havia lançado. A little girl with nothing wrong is all alone. A polêmica sobre se o álbum poderia ser considerado jazz de verdade acompanhou o artista. Alguns puristas descreveram como pop vocal e argumentaram que a falta de experimentação o distanciava do jazz tradicional. That thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. No entanto, a música de Norah Jones, em sua essência, carrega expressão e coloração de notas bem típicas do jazz, assim como a sua profundidade melódica e a influência de suas raízes no gênero. And I'm dreaming of a place where I could see your face. And I think that my brush would take me there. O verdadeiro triunfo e prova do impacto do álbum Come Away With Me viria no Grammy Awards de 2003. Competindo com alguns dos maiores nomes da música contemporânea, tais como Eminem, Avril Lavigne, John Mayer e um Coldplay iniciando, Norah Jones conquistou um feito inédito. Ela levou para casa 5 prêmios, incluindo 4 categorias principais da noite. A vitória de um álbum que parecia ser música de nicho em um selo de jazz, em um ambiente dominado pelo pop, validou culturalmente um novo tipo de crossover musical. Isso demonstrou que a introspecção e a intimidade de sua música ressoaram em um nível massivo, quebrando as barreiras entre os gêneros. A vitória de Norah Jones não foi apenas um momento de glória pessoal, foi um precedente. O sucesso do álbum, que vendeu 27 milhões de cópias, mostrou que a indústria e o público estavam prontos para abraçar uma música que transcendia categorias rígidas. Seu êxito abriu um novo caminho, influenciando e preparando o terreno para outros artistas que anos mais tarde
operariam no espectro entre o jazz, folk e o pop, tais como a artista islandesa Lolfi, com quem Norah Jones colaboraria no seu podcast. Após o sucesso colossal de sua estreia, a pressão para que Norah Jones replicasse a fórmula do álbum deve ter sido imensa. No entanto, sua discografia, vista em sua totalidade, é uma negação contínua da ideia de repetir o que já foi feito. Seus álbuns subsequentes, como Feels Like Home, de 2004, Not Too Late, de 2007 e The Fall, de 2009, foram todos aclamados pela crítica e pelo público, alcançando o status de platina. Isso provou que ela não era uma artista de um álbum só, mas uma força criativa duradoura. A jornada de Jones é uma exploração constante de novos territórios. No álbum Not Too Late, ela deu um passo significativo em direção à autonomia artística. But it's not too late. It's not too late for love. Sendo o primeiro de seus álbuns em que se envolveu na composição de todas as faixas e tocou guitarra, além do seu tradicional piano. A fase mais experimental veio com Little Broken Hearts, de 2012, uma surpreendente colaboração com o produtor Danger Mouse, que a levou a um som mais sombrio e eletrônico, muito diferente da estética acústica do seu início. Em 2016, ela retorna às suas raízes com o álbum Daybreaks, um álbum mais jazzístico e baseado em piano. No entanto, ela continuou a evoluir e o seu álbum de 2020, Pick Up Off the Floor, coproduzido por Jeff Tweedy da banda Wilco, é descrito como uma obra de mistério musical, com influência pop, jazz, country blues e hip hop. Já o mais recente, Visions, de 2024, é caracterizado como um trabalho funk e psicodélico de garage soul. A recusa de Norah Jones em estagnar artisticamente é uma das suas qualidades mais notáveis. Como um crítico de 2020 refletiu, era estúpido pensar que ela estava tentando duplicar o esforço do seu álbum de estreia. A constante busca por inovação, sem perder a sua assinatura vocal, revela uma artista impulsionada pela curiosidade e pela integridade, e não pela pressão comercial. Seu legado é uma celebração da evolução criativa e uma prova de que arte genuína não se acomoda. Norah Jones é uma espécie de músico de músicos. Uma artista cujo talento e espírito colaborativo a tornaram uma figura respeitada em todo o espectro da indústria. Seu álbum de compilação featuring Norah Jones é um testemunho dessa versatilidade. Apresentando parcerias com nomes tão diversos quanto o ícone do country Willie Nelson, a banda de rock Foo Fighters e os inovadores do hip hop Outkast, além do gênio do jazz Herbie Hancock. Essa capacidade de transitar por diferentes mundos musicais, mantendo sua assinatura, revela a admiração que ela conquistou dos seus pares. Essa filosofia de camaradagem musical se estende aos seus projetos coletivos. Ela é membro fundadora de duas bandas notáveis, The Little Willies e Puss in Boots. The Little Willies, formada em 2003, é um supergrupo de country alternativo, dedicado a fazer covers de clássicos do gênero, tais como Hank Williams e o próprio Willie Nelson, refletindo sua paixão compartilhada pelos músicos da música country. Já Puss in Boots
formada em 2008 com Sasha Dobson e Catherine Popper, surgiu de uma forma ainda mais orgânica. As integrantes se juntaram para praticar guitarra de forma descontraída, tocando para amigos em pequenos shows no Brooklyn. A natureza dos seus projetos paralelos é uma manifestação de sua filosofia artística. Longe de serem meros empreendimentos comerciais, as bandas e colaborações de Jones são movidas pela paixão, pelo prazer de fazer música e pela busca contínua pelo crescimento. A formação do Puss in Boots para praticar guitarra e a informalidade dos seus shows mostram um artista incrivelmente humilde e dedicado ao seu ofício. Esse foco na arte, pelo simples prazer de criá-la, é o que a diferencia. A artista não busca apenas o sucesso, mas a alegria e a evolução no ato de tocar com outras pessoas. Essa abordagem é a razão pela qual ela lançou o seu podcast, Norah Jones Explain Along, que formaliza sua paixão por colaborações musicais e conversas sinceras, recebendo convidados tais como o baterista Dave Grohl. A jornada de Norah Jones é uma narrativa de autenticidade, em uma indústria que frequentemente valoriza a efemeridade. Suas raízes musicais ricas e ecléticas a preparam para uma revolução que ela liderou com suavidade. O triunfo de Come Away With Me no Grammy, em meio ao barulho da música pop, foi um momento decisivo que não apenas a catapultou para o estrelato, mas também validou a profundidade e a intimidade na música contemporânea. Sua discografia é um testemunho da recusa em se acomodar, revelando uma artista que valoriza a exploração criativa sobre a repetição de fórmulas de sucesso. A teia de colaborações que ela teceu ao longo dos anos com artistas de todos os gêneros solidificou seu status como artista respeitada por seus pares. Em uma indústria que celebra a perfeição vocal e a juventude, Norah Jones oferece uma filosofia sobre a arte do envelhecimento, que é talvez o elemento mais profundo do seu legado. Ela expressou sua empolgação com a ideia de envelhecer e cantar como uma pessoa mais velha, afirmando que a voz dos cantores de jazz mais experientes ganha caráter e alma com o tempo. Essa perspectiva é uma aceitação profunda da humanidade e uma negação da ideia de que o auge artístico é um momento fugaz. Essa visão se alinha perfeitamente com a natureza de sua música, real, sem pretensões e intimista. O legado de Norah Jones não é sobre um único álbum, um momento de fama, mas sobre uma vida inteira dedicada à arte. É a razão pela qual sua música, com mais de 53 milhões de álbuns vendidos, 11 bilhões de streamings globais, continua a ressoar com o público, resistindo ao teste do tempo. Seu universo musical é um lembrete apaixonado de que, na vastidão da música, as notas mais poderosas são, muitas vezes, as mais silenciosas. Se você ainda não a conhece, prepare-se para uma jornada musical inesquecível. Se você já a conhece, mergulhe mais fundo, porque o universo de Norah Jones continua a crescer e ela convida todo mundo a crescer com ela. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Come to the Music 101.